Estamos iniciando o mês de novembro e esse é um mês de chamamento em relação à saúde do homem. E a gente precisa aproveitar esse chamamento não só para falar de doença, mas falar da importância do autocuidado com a saúde masculina. A gente precisa trazer essa discussão para o interior dos nossos lares, acostumar o homem a procurar o serviço de saúde de maneira preventiva, como uma forma de orientação, e transmitir esse cuidado para os seus filhos, para o seu pai, para os seus amigos. Então é importante que a gente use esse mês não só para falar de doença, mas para falar da saúde masculina como um todo e da importância do homem buscar esse cuidado com a sua própria saúde enquanto provedor, enquanto pessoa ativa, enquanto trabalhador, enquanto idoso, enfim. Quando a gente fala da saúde masculina, a gente precisa estratificar do ponto de vista temporal a importância dos cuidados em cada faixa etária. Por exemplo, quando a gente lida com o homem de 15 a 25 anos, a gente precisa se preocupar com alguns problemas que dizem respeito principalmente à possibilidade de contrair uma infecção sexualmente transmissível. Então é preciso falar do cuidado, na prevenção, nos métodos de barreira, de cuidado para evitar a transmissão dessas doenças e o cuidado deles mesmos, e com as parceiras ou parceiros. Em relação à faixa etária, a partir dos 25 aos 40 anos, a gente precisa se preocupar com a prevenção, na verdade, de doenças. Nessa faixa etária, existe uma preocupação em relação à saúde mental, porque essa faixa etária é a faixa etária onde mais acontecem os suicídios. E homens, comprovadamente, se suicidam 4 vezes mais que mulheres. Então é preciso a gente tomar cuidado com a saúde mental especificamente nessa faixa etária. Além disso, é a faixa etária que a gente precisa recomendar a prática de atividade física, o hábito de uma alimentação saudável, porque é nesse momento que você se prepara, começa a se preparar para um envelhecimento natural, Natural do ponto de vista de saúde, um envelhecimento saudável, fisiológico. Então você precisa se atentar para uma alimentação balanceada, uma alimentação rica em alimentos ditos carotenoides, que vão favorecer a imunidade, vão afastar a probabilidade de doenças malignas, de neoplasias malignas. Abandonar hábitos como o tabagismo, porque essa faixa etária também concentra a probabilidade de eventos cardioembólicos, acidentes vasculares cerebrais, infarto agudo do miocárdio. E aí a gente precisa se cercar desse cuidado nesse momento para que a gente tenha um envelhecimento saudável. Então o homem precisa focar especialmente no bem-estar físico para que ele adquira saúde mental e para que ele previna doenças futuras. A partir dos 40 aos 50 anos, a gente começa também a se preocupar com as alterações hormonais que podem advir por conta dessa faixa etária, Então, assim, a gente precisa desmistificar esse assunto e passar a abordar a vida sexual, a disposição, o ânimo desse paciente até para o trabalho. Como é que está essa relação? Como que ele está em relação à disposição para as atividades físicas, para as atividades laborais, para as atividades de lazer. Por quê? Porque nessa faixa etária a probabilidade de acontecer algumas alterações hormonais que precisam ser avaliadas, tá? E isso é normal, é natural que aconteça, não pode ser encarada com um tabu, com uma alteração na masculinidade do homem. Isso é fisiológico, pode acontecer e pode precisar de uma medicação para que se ajude, o homem a passar por esse momento que também existe tanto quanto para a mulher. A partir dos 50 anos, a gente começa a se preocupar, E aí entra realmente o autocuidado, a medicina preventiva. Você precisa ir ao médico com mais frequência, buscando eventuais problemas em fase inicial. E aí a gente começa realmente a entrar no mote principal da campanha do Novembro Azul, que é a prevenção do câncer de próstata.
Lembrar que essa é uma prevenção individualizada. Não existe uma regra comum para todos. Isso é alguma coisa que precisa ser discutida entre o médico e o seu paciente, para que se pese o custo-benefício de um rastreio, de uma eventual necessidade de uma biópsia, né? Então isso tudo é um tratamento, é uma abordagem individualizada e o paciente precisa frequentar o urologista para este fim a partir dos 50 anos, onde vai ser feita uma anamnese, uma conversa, para que se possa realmente pesar a indicação de um rastreio ou a necessidade de você ficar apenas fazendo o segmento desse paciente. Como eu falei inicialmente, esse é um mês de chamamento, mas o momento oportuno é aquele que você tem disponível para frequentar o seu médico. Então busque o seu médico, não importa se é no mês de novembro, dezembro, o importante é que você tenha uma frequência, tenha um contato frequente com o seu médico e você consiga incorporar mudanças de vida que vão se refletir na sua saúde ao longo dos anos para aumentar a sua longevidade.